O diário vai ser a ferramenta de vocês, vai ser a companhia constante de vocês a partir de hoje, depois desse treinamento. Tá bom? Bom, vamos lá. Como eu falei, eu não vou mostrar nenhum diário aqui. Cada um vai desenvolver o seu. Por exemplo, o meu, não atual, mas os meus primeiros diários, ele tinha um campo onde eu fazia comentários do aspecto, não digo nem do aspecto emocional da operação, mas o meu resultado emocional pós-operação, né? A frustração, a sensação de ter feito alguma coisa errada, ter sido estúpido, ter sido burro, ter sido ansioso, coisas desse tipo, tá? Mas no diário de vocês, onde vocês vão ter que ter não só a entrada da operação, o valor, por exemplo, no índice futuro, o ponto de entrada, quanto está entrando, em que valor está entrando, a quantidade de contratos está entrando, mas tem que ter, obrigatoriamente, você tem que saber aonde vai estar o teu stop e aonde vai estar o seu gain, a projeção do seu gain. Tá ok? É claro que na prática, galera, a gente está lá na sala todos os dias operando, às vezes a gente tem a perda de um suporte importante, a gente ainda não tem claramente aonde é o gain ainda, né? Às vezes não tem ainda um pivô de baixa, eu principalmente, que uso Fibonacci para projetar, eu ainda não tenho uma projeção para projetar. Mas a princípio o meu gain é no próximo suporte. Se eu perdi um suporte, é no próximo suporte. É que eu realmente me sinto mais confortável em trabalhar com Fibo, né? A gente viu ontem, apesar daquela queda monumental do índice, a gente acertou o fundo do dia. O fundo do dia estava lá nos 73 ou 74. O fundo do dia era aqui, cerca de 75,315, né, que foi a projeção que eu tinha feito. Fechou 75,200, 110 pontos era 310. Fechou em 200, 110 pontos de diferença do alvo. Porra, mas ainda a nosso favor, né, para quem estava vendido. Então, eu gosto muito de fazer essas projeções de FIBO. Tá? Por exemplo, hoje a projeção de FIBO, o alvo, depois perdeu este fundo aqui, tá? Eu fui estopado aqui nessa venda. Eu fiz esta venda aqui e fui estopado porque voltou, tá? E depois eu fiz esta compra aqui, pivô de alta, só que aqui foi bem na hora do discurso do Pedro Parente, da coletiva de imprensa, então foram os dois stops que eu tomei, tá? Depois eu até, já sozinho, eu fiz uma venda aqui que deu para recuperar parte desses dois stops, mas foram as duas operações que eu fiz na sala hoje. A perda deste fundo e depois o rompimento deste pivô de alta, tá? Com ponto de entrada. Isso no diário, coisa que a gente tem que fazer, inclusive antes de apertar a boleta, né? Stop, isso aqui, antes de apertar a boleta, stop loss, tá? Ponto de entrada, quantidade de contratos ou quantidade, enfim. Quantidade, o time frame que a gente está operando, para quando for fazer olhar o gráfico que você do dia que você operou, você saber que time frame você entrou, o que você estava vendo, tá? Stop gain pode ser até você tem que ter uma ideia de stop gain ou de alguma estratégia, mesmo que talvez na hora você não consiga definir exatamente onde é teu stop gain, tá? E se possível, né? Isso para day trade, índice dólar é mais difícil. Eu faço automaticamente de cabeça, mas se possível é o prejuízo financeiro, loss financeiro se estopado, tá? Isso antes de entrar. Isso é uma coisa que você tem que saber. Vai constar no seu diário. E no final vai colocar as observações de porquê. Critérios de entrada, vai. Critérios de entrada. Tá? Que é o que eu comento nos meus diários. Por exemplo, aqui. Comprando no suporte, figura de reversão e estocástico autorizando compra. Saída na resistência. E aí a observação que eu fiz. Primeiro trade, importante lucro no bolso. Observação. O alvo projetado era no ajuste. Poderia ter pego mais 5 pontos. Isso aqui era uma operação em dólar. Segunda operação que eu fiz. Compra na confirmação do pivô de alta.
bid, né? Eu botei a ordem no bid. Depois de fundo duplo, martelo de divergência no estocástico, saída na banda de Bollinger e objetivo meta diária, tá? Meta diária atingida. Foram mais 4 pontos no dólar. Então a primeira operação foram 5,5 pontos no dólar, a segunda mais 4 pontos, totalizando 9 pontos. E agora aqui uma operação de meio ponto. é, compra na média de 20, que estava verde, fundos ascendentes, estocástico confirmando, só para arredondar o saldo do dia. O comentário que eu fiz aqui. E aqui tem os comentários de operações que não foram feitas, tá? Operações que não foram feitas que eu deixei passar. Dark Cloud na média de 200, que eu não peguei essa venda. Não sei se vocês conseguem ver. Engolfo de baixa na VWAP com a média de 20 caindo, eu também deixei passar. As observações, caraca, embaixo, tá? Das operações que foram feitas. E aqui os comentários no texto em cima. Esse é o meu diário. Cada um vai fazer do jeito que você quiser. Talvez esse aqui, a minha ideia, quando eu comecei a fazer dessa maneira também, era até um dia encadernar e, sei lá, fazer um livro com isso, né? Quem fez isso uma vez, que eu achei muito legal, eu queria fazer algo parecido. E eu tomei gosto disso, né? Eu até comentei com vocês que agora voltando à natação, a gráfica aproveito para pegar as crianças na escola e pegar o diário atualizado diariamente, não precisar acumular isso ou deixar de fazer por conta de não mandar para a gráfica, tá? E aqui tem as entradas, os números, onde foram feitas as entradas, tá? Ó, aqui eu piramidei, ó, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 contratos, tá? Aqui o stop subindo. E aqui entradas que eu não fiz, ó, Dark Cloud na média de 200, engolfo de baixa na média de 20, vermelha já com a VWAP também dando resistência, tá? Ah, VWAP semanal, eu até comentei esses dias que eu não uso, nessa época que eu estava usando a VWAP semanal, tá? VWAP semanal aqui um tweezer top na média de 20 que estava descendente, tá? Tweezer top mais shooting star na VWAP diária com a média de 20 caindo, ó, descendente, tá? Então tá aqui, esse é o meu diário, é a maneira como eu gosto de fazer o diário. Eu sou muito visual, né? O próprio Tabajara nasceu dessa minha percepção de que a parte visual, a parte colorida, apesar do que aqui era uma época que eu usava preto e branco, né? Eu fiz o Tabajara, como falei, para vocês, não foi para mim. Então o gráfico era em preto e branco, tá? Por que pareça, eu não preciso do candle verde ou vermelho. Eu gosto mais. A média estando verde e vermelha já é suficiente para mim. Aqui vocês vão, como vocês podem ver, eu também usava o estocástico como uma referência, tá? Evitar, por exemplo, fazer venda com estocástico sobrevendido, ou seja, o estocástico sobrevendido não é setup de compra. Era um setup para eu evitar venda nesse patamar, assim como evitar compra aqui em cima, tá? Mas enfim, esse era o diário da maneira como eu fazia nessas folhas de A3, tá? Então, isso aqui são pontos, né? São itens, né? São informações praticamente obrigatórias, né? Mas talvez aqui, conforme mostrei para vocês, principalmente, ó, critérios de entrada. Porque se você, na hora que for analisar o teu diário, o teu critério de entrada, né? O teu critério de entrada, se não tiver anotado, você talvez não lembre. E aí vai ser fundamental para você entender por que entrou aqui. Muitas vezes você vai ver que no teu gráfico, pô, não tinha nenhuma entrada. Mas no teu critério vai estar escrito, olha, eu vendi porque o SP começou a derreter e eu achei que ia atrás. Pronto. Eu achei que ia atrás. Deixa até, questão até de hierarquia, né, galera? Botar critério de entrada, ponto de entrada, data, preço.
sei lá, critério de entrada talvez em primeiro lugar, né? Mas isso não faz diferença, tá? No meu caso, tá tudo numa única tela. Isso mais em termos de informação que vocês têm que levantar, tá? Não necessariamente vai estar assim no Excel, vai estar assim na caderneta de vocês, enfim. Isso são informações fundamentais que vocês têm que ter no diário, tá ok? O loss financeiro, stop loss e loss financeiro, ou seja, então aqui é ponto de saída. Eu não sei se vocês sabem quando vocês vão perder se o ponto de saída for acionado, né? Acho que eu trato isso como uma coisa quase tão óbvia que eu nem comento muito. Perda na saída, tá? A maioria bota o stop, mas não sabe. Quando eu vejo muita gente falando que não entra nas operações por conta do stop, tá muito caro, é porque a pessoa automaticamente já faz a conta de quanto vai perder, né? Trabalhando naquele stop e não entra. É uma das coisas que a gente vai discutir agora. Stop caro, stop longo. Hoje vocês viram, eu operei com 25 contratos mini, né? Ou seja, um lote do cheio. Vocês que me acompanham sabem que eu tenho operado com 4 lotes do cheio. Por que eu operei com um lote só do cheio? Porque o stop era de 300 pontos. Então, quer dizer, se eu gosto de tomar stop de 100 pontos, 120 pontos, vou tomar um de 300, reduz para um terço. Eu acabei reduzindo para um quarto, um lote só. Um lote só, tá? Então, isso é um ponto aqui que eu já vou discutir já já, essa questão do stop longo. Stop longo é porque vocês fixaram um loss financeiro e aquele stop está caro. Só que muitas vezes o stop longo, aquela entrada é a melhor do dia, mais correta. E o stop é caro, tem que reduzir o lote. É que eu mesmo, é uma coisa que para day trade é uma coisa complicada, né? Para ações, isso sempre foi muito lógico para mim, né? Que a gente até viu na aula de manejo de risco de swing trade, a alocação de quantos papéis que a gente compra em uma operação, dependendo do stop, dependendo daquele 1% de perda financeira. Eu sempre trabalhei muito com lote fixo no índice, porque, tipo, perdeu 100 pontos, tem que ganhar 100 pontos. Perdeu 200 pontos, tem que ganhar 200 pontos, né? Às vezes você perde 100, sei lá, dos 150 pontos com um lote grande, depois ganha 300 com um lote pequeno e não pagou o stop anterior. Mas, de certa maneira, a gente tem que ter essa flexibilidade. Se o stop está muito caro e você acha que não vai aguentar, mas a operação justifica, está completamente dentro do seu trade system, porra, não assumir um stop muito grande financeiramente falando, tá? É o que eu falo sempre. Com medo daquela operação porque o stop tá caro, quer dobrar a coragem, pô, reduz o lote pela metade. Quer triplicar a coragem, reduz o lote para um terço. Quer quadruplicar a coragem, reduz o lote para um quarto. Cara, é bionívoco a coisa. É simples assim. Mas não pode deixar de perder uma puta de uma entrada após o stop, tá? No início, lá nos anos 2002 a 2004, 2005, 2004, quando eu quebrei operando opções, era tudo em Excel. Eu só fazia em Excel. Tá? Lançava na hora, no Excel, tá? Fazia tudo em Excel. Depois, quando eu voltei para o mercado, não sei, agora realmente eu não lembro por quê, eu adotei o conceito das cadernetas. Talvez até para folhear dia a dia e porque eu comecei a fazer mais operações por dia do que na época do que eu fazia em Excel. Então eu anotava lá e no final do dia eu botava o saldo, tá? E eu cheguei em uma época também, não sei se vocês fazem isso. Eu parei de fazer isso, tá? Porque não faz muito sentido mais para mim. Tem que contar que gastar papel à toa e ocupar espaço à toa, tá? Eu cheguei aqui durante um tempo, botar as notas de corretagem inteiras aqui, tá? E aí você folheia e vê o saldo, né? Aqui, por exemplo, total líquido da nota. Isso aqui é de quando? 2011. 4.494, né? Foi ajuste de 5.250, pagando 680 de corretagem, né? Operava aqui dólar cheio, não tinha essas corretagens fixas, era corretagem em cima de 0,5% BMF com 95% de desconto. E tava aqui, ó.
Engraçado, nessa época, não, 2011, eu acho que nem existia Facebook. Eu acho que o Mark Zuckerberg ainda batia bronha com a Playboy e não tinha nem começado a escrever o Facebook ainda. Mas a galera, né, depois que você entra em Facebook, galera, mostra a nota de corretagem. Puta, eu tenho aqui, ó, centenas de notas de corretagem, tá? Deixa eu ver. Ó, dia anterior, 4.494 líquido, crédito. Dia seguinte, 280 de débito, ó. Débito pequeno. Aqui é a nota de BMF. Eu comprei 155 mil reais de Ambev. Ó, day trade nesse dia, 332 de débito. Fazia muito swing também nessa época. Aqui em café, tava operando café, tive um crédito, mas ajuste, porque eu fiquei posicionado, R$ 67 o café. Aqui foram operações de termo com Uzi Minas. Aqui uma compra de trava de Vale L42 e o L44. Então tem o débito do saldo da operação, 2 kg de cada, uma trava, tá? Aqui mais ajuste de café, R$ 203 café. Enfim, eu anotava isso para também ver o resultado dia a dia. Além da caderneta, é interessante você ver até em termos de consistência como é que você está saindo, ganhando, perde. Aí você tem ganhos grandes e uma perda pequena. Enfim, tem só alguns exemplos. Pena que eu joguei fora. No outro dia um aluno até falou, pô, você devia ter guardado isso para o futuro, né? Eu falei, na época eu não pensei em guardar todas minhas cadernetas com todas as anotações. Achei que isso não tinha utilidade nenhuma, era lixo. Bom, vamos lá. Então tá aqui as observações que tem que ter no diário. Acho que eu não esqueci de nenhuma, né? Critério de entrada é a figura, é a média móvel, posição das médias, de repente a relação com SP500, a relação com time frame superior, se você fez alguma entrada com ajuste fino nos 2 minutos, tudo que você observou tem que estar aqui contemplado nesse critério de entrada. Beleza? Bom, então vamos lá. Isso aqui é o teu instrumento de trabalho a partir de hoje, a partir do término desse curso. É acima daqui que você vai evoluir como trader. É acima disso aqui que você vai aprender a operar. Isso aqui vai ser o seu professor de agora em diante, as suas próprias operações. Aquele dia que você tomar um stop de R$ 500, de R$ 1.000, cara, é uma aula de R$ 500, de R$ 1.000, que você não pode faltar. Tá? Esse treinamento, eu acho que para todos vocês, quando eu coloquei ele no EDBox, eu acho que era R$ 990, não era isso? 995, enfim, R$ 1.000. Esse treinamento aí de 3 meses e meio. Cara, vocês vão tomar muitos stops de R$ 1.000 por dia, que é muito mais. Ou seja, vocês vão perder às vezes em 15 minutos o que vocês investiram nesses 3 meses e meio. Vocês concordam que é uma diferença estupidamente grande? Pô, vocês estão aqui comigo há 3 meses e meio, 2 vezes por semana, algumas semanas uma vez só, mas enfim, foram 20 aulas ao longo de 3 meses e meio, 20 noites de 3 horas, durante 3 meses e meio, que vocês investiram R$ 1.000. Aí amanhã vocês vão operar e vão perder R$ 1.000. Vamos bater na madeira, né? Mas vai acontecer mais cedo ou mais tarde, amanhã, depois de amanhã. Vocês vão tomar losses, é óbvio. Aí vão perder R$ 1.000. Perdi, amanhã eu recupero, amanhã tem mercado, amanhã eu vou para cima. Errado. Esse R$ 1.000 é uma aula. Tem alguma razão de você ter perdido R$ 1.000. E você tem obrigação de saber. Então tem até uma frase clássica no mercado que diz: todo stop ou é um loss ou é uma aula. Todo stop ou é um loss ou é uma aula. Então vocês têm obrigação de transformar esses stops numa aula. Só que a única maneira de transformar esse stop numa aula é através do diário. Não é uma aula única, só hoje. Ah, aprendi hoje, não vou errar. Não, essa aula vai ser recapitulada de tempos em tempos. É um livro.
Quantos livros tem aqui na minha estante que eu já li mais de uma vez? Ou livros que eu vou reler depois de 10 anos, eu aprendo coisas novas que na época não me chamaram a atenção. Por exemplo, como eu comentei agora no início desse bate-papo, eu percebi, eu não entendo por que eu demorei tanto para perceber isso, eu percebi que os meus principais stops estão concentrados depois das 4 horas. Lembra aquela história? Não é o meu caso, mas uma outra coisa que muita gente fala é: ah, eu ganho de manhã e entrego tudo à tarde. Não, de tarde realmente os horários são mais difíceis, são ruins, etc. Tem aquela parte da horário de almoço que fica meio parado. De repente vai ter consolidação na parte da tarde para retomar a tendência depois no final da tarde. E aí a galera já devolveu aí nesse ínterim, né, entre início da manhã e final do dia. O meu caso não, meu caso não é de devolver à tarde, até porque quem me acompanha na sala, quando eu bato a meta de manhã, mas eu fico tão conservador, é tão difícil eu voltar pro game depois do almoço. Cara, já bati a meta. Peguei 3, 4, 5 mil reais, acabou, não quero fazer mais nada, não quero fazer mais nada. Normalmente eu volto a operar se eu fechei amanhã negativo, aí eu vou para cima para buscar. Como vocês viram semana passada que eu fiz isso 2 dias com muito sucesso e no terceiro dia deu um erro lá na corretora e eu acabei recuperando, mas não recuperei, a operação não foi executada, tá? O fato é, eu muitas vezes não vejo a entrada pelo Trade System, aí eu me fico na posição de disciplinado, de não entrar porque não está no Trade System, etc, etc. Mas aí que tá, é uma coisa que eu não sei avaliar, eu acredito que tem até um pouco a ver com o fato de hoje estar operando ao vivo, então rola aquele mal-estar de puta, subiu 2.500 pontos e eu não fiz nada porque o Trade System não deu entrada, agora eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não sei se é isso, eu ainda não consegui identificar isso, mas não importa. Se tem alguma pressão emocional que eu me coloco por conta de perder um movimento bom no início do dia aí, e tá ao vivo e falar, puta, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, e aí eu busco alguma coisa e busco na hora errada, né? Não sei se é isso. O fato é que eu vejo uma concentração de stops depois das 4, num dia que eu não fiz nada. Num dia que eu não fiz nada.